O Ver Mais está de volta e hoje estamos falando de saúde. O envelhecimento é tema da nossa entrevista ao vivo aqui no estúdio e nós recebemos a professora Camila Suzana Faller, do Ensino Superior e também doutora em Serviço Social. Seja muito bem-vinda ao Ver Mais, obrigada pela sua participação. Envelhecimento é sempre um tema que gera bastante polêmica, né? O principal, como envelhecer com saúde? Boa tarde. Boa tarde, agradeço a oportunidade. Bem, para falar do envelhecimento, dá para a gente pensar num poema do Mário Quintana, né? O que ele diz, né? A vida é um desses deveres que a gente veio para fazer em casa, né? De repente é 6 da tarde, de repente é sexta-feira, de repente é Natal e de repente é 60 anos, 70 anos, 80 anos. Cada vez passa mais rápido. Mais rápido. E essa é uma ascensão, né? O envelhecimento, ele é considerado uma conquista do próprio desenvolvimento humano, né? Ou seja, então a gente hoje, né, felizmente, graças às tecnologias, aos cuidados de saúde, aos cuidados, né, nutricionais, enfim, todos esses aspectos, né, todas as tecnologias nos levaram a conquistar, né, o envelhecimento. E pensando assim na questão de dados, né, dos números, o que representa essa população hoje num contexto mundial? Se tem uma projeção que para o ano de 2050 a gente vai chegar aí a 30% da população, né, no mundo vai ter mais de 60 anos. E no Brasil, esse dado, né, hoje nós temos 13% da população que é idosa, né? Se considera essa questão etária, né, acima de 60 anos, os idosos para os países em desenvolvimento e, no caso, para os países desenvolvidos, 65 anos. Então, o envelhecimento, ele tem as suas questões positivas, né, mas também tem os seus desafios, né, que versam aí as questões econômicas, políticas, sociais, e aí por isso pensar em políticas públicas, pensar em ações governamentais, também da sociedade civil, as famílias, para que se possa envelhecer com qualidade de vida, bem-estar. Então é isso que se espera do envelhecimento. Tá certo. Quem está em casa pode participar mandando mensagem para o 8405-2073. E quais seriam essas políticas que garantem essa qualidade de vida na terceira idade hoje aqui no Brasil? Bem, nós tivemos um movimento no Brasil importante que foi na década de 60 a criação da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Né? Então é uma entidade, né, que a partir daí começa a amparar, né, os temas e estudos que versam então o envelhecimento. Na Constituição de 88 nós tivemos também uma importante edição aí aonde a família, o Estado e a sociedade vão pensar estratégias, né, para quê? Para promover o envelhecimento com dignidade. Depois nós tivemos em 94 nós tivemos a Política Nacional do Idoso, que também permeia toda a questão da integração, buscar a autonomia da pessoa idosa, o Estatuto do Idoso em 2003, né, que vem garantir aí a proteção dos direitos da pessoa idosa, e também na área da saúde nós temos a política de atenção à saúde da pessoa idosa, que também tem uma estratégia, né, são diretrizes que vão pensar a saúde do idoso nos diferentes níveis de atenção no Sistema Único de Saúde. É um atendimento diferenciado, até porque a idade exige isso, né? Todo cuidado com a saúde é diferente mesmo. Exatamente. Então, assim, a gente sempre pensa que as estratégias de saúde, elas são importantes. A gente tem que desmistificar alguns mitos, né? Quais sejam, de que o envelhecimento, ele representa um adoecimento, né? Envelhecimento versus doença. E hoje em dia, com a longevidade, cada vez isso cai por terra, né? Exatamente. Então, assim, o que se entende? Se entende que o envelhecimento, ele tem, sim, as suas particularidades, as suas necessidades, em função de algumas limitações físicas, algumas perdas, e que isso merece, né, uma atenção pelas políticas públicas e a política de saúde. Por outro lado, é preciso pensar o envelhecimento
envelhecimento não de uma forma homogênea, né? Porque envelhecer significa entender a história, a trajetória de vida de cada sujeito, ou seja... Cada um tem a sua bagagem. Exatamente. Homens e mulheres envelhecem de forma diferente. Quem mora na cidade, né? Quem mora no interior, aquele idoso que vive sozinho, né? Ou seja, que tem uma companhia ou não. Então, são particularidades, né, que tem que ser observada frente aí, pensar ações para atender essas demandas que são prementes aí da pessoa idosa. E aí, voltando a falar um pouquinho sobre os direitos. Hoje, os idosos têm vários direitos assegurados, também uma necessidade e uma conquista muito grande. Quais são os principais direitos para o idoso que está em casa, está acompanhando, saber disso? Isso. Então, assim, nós temos, como eu mencionei aí, esses documentos, né, que são os instrumentos legais que garantem o direito à pessoa idosa. E pensar nas políticas que garantem a proteção, né, do idoso, também nessa perspectiva, quando a gente fala da saúde de prevenir e promover o idoso, a gente tem um rol de ações e que a gente diz que essas ações elas devem acontecer de forma intersetorial, ou seja, então lá na educação, né, quais são os direitos que o idoso tem com relação à inclusão, né, seja nos diferentes níveis de formação, também a garantia da acessibilidade, por exemplo, né, e inclusive isso é uma das questões que limita, né, o acesso, muitas vezes são barreiras, né, a questão da saúde é a prioridade nesse atendimento, né, e que essa rede esteja estruturada para garantir os idosos as suas necessidades, né, também na área da assistência social, né, na área do transporte, enfim. Então, lá no Estatuto nós temos um rol de direitos que vai garantir, né, à pessoa idosa que ela tenha, né, a gente sempre fala a questão de que os idosos eles têm algumas prioridades em função dessas particularidades que é dos aspectos, né, que a gente intitula o envelhecimento como um fenômeno biopsicossocial, ou seja, as suas particularidades biológicas, sociais e também psicológicas. Agora, todo mundo unido, né, nessa causa, ou seja, vários órgãos, várias instituições, a sociedade como um todo, a acessibilidade, tudo isso que você comentou. Mas o idoso, ele também precisa ser mais ativo. Como que se chega numa terceira idade com um envelhecimento ativo para se ter uma qualidade de vida também? Isso. A Organização Mundial da Saúde, ela diz o quê? Ela diz que o envelhecimento ativo, ele é a otimização de oportunidades da saúde, segurança e participação. Esse envelhecimento ativo, ele significa que ele tem um sinônimo de inclusão, né? Ou seja, então é pensar o idoso, né, esse indivíduo não responsabilizando somente ele sobre esse envelhecimento, ou seja, quais as ações ao longo de sua vida que ele teve a oportunidade de realizar, né, esse estilo de vida, atividades físicas, alimentação, lazer, que aí isso vai, de certa forma, lá, né, na terceira idade, lá a partir desta idade cronológica que se marca aí o idoso, né, a partir dos 60 anos, isso vai refletir na sua vida física, psíquica, social, né? Então, a questão do envelhecimento, a gente diz que é construído ao longo da trajetória de vida, especialmente aí durante essa vida adulta, né? E por isso que essas ações, né, deve-se pensar esse envelhecimento ativo numa perspectiva de que o idoso, por mais que ele esteja nessa fase, ele tem, além do direito, né, se deve incluí-lo numa perspectiva que ele é um sujeito ativo, né, de que ele não está inativo e uma vez uma relação essa com a aposentadoria, né, a relação de estar fora do mercado de trabalho, inclusive, né, o empreendedorismo, que é um dos temas que a gente vai tratar no nosso evento, versa sobre isso, né? Ou seja, como que você pode, a partir, né, desta idade, ainda se tornar empreendedor, colocar em prática os seus sonhos, né? Ser ativo na sociedade, participar dos movimentos políticos, sociais. Porque, né? na verdade, eles também têm muito a ensinar, né? Eles têm uma bagagem
extraordinária, com os seus erros e os seus acertos, e tem muito a ensinar, principalmente para essa juventude. E na sexta-feira o seminário vai debater mais a fundo todos esses assuntos? Exatamente. Então a gente gostaria de fazer um convite, né, para todos, que na sexta-feira, no Plínio de Inês, a partir das 13h30, a gente tem um seminário intitulado Envelhecimento ao longo da Educação ao longo da vida, e que um dos temas é empreendedorismo ao longo da vida e sexualidade humana. Os nossos dois convidados, uma é a dona Helena Scharpel, ela é uma senhora que vem de São Paulo, ela é uma empreendedora, empresária, e o ramo dela então é produtos para, ela criou um produto agora chamado 60+, né? Então assim, são experiências, né, de temas que são importantes a gente trazer aí à comunidade, trazer à população idosa. Então a gente convida todos os interessados nesse assunto, aos idosos, acadêmicos, enfim, pesquisadores, né, que são dois temas muito importantes, né, e são pessoas, né, que tanto o doutor Fernando Cardoso, que é da UDESC, que vai falar sobre sexualidade humana, são temas importantes para se falar na terceira idade, né, desmistificar muitos mitos sobre esse assunto, além de ser inovador o tema sobre o empreendedorismo aí ao longo da vida, né. Com certeza, tem muito assunto bacana para debater. Obrigada pela sua participação. Um ótimo evento na sexta-feira no Centro de Cultura e Eventos aqui de Chapecó. A gente vai para mais rápido intervalo, um rapidinho intervalo, mas não sai daí que